Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos ver dois tipos especiais de permutação, a permutação com elementos repetidos e a permutação circular. E aí, tem dúvida? A permutação pode ser de três tipos: permutação simples, permutação com elementos repetidos e permutação circular. A permutação simples nós já estudamos no outro vídeo. Agora nós vamos ver a permutação com elementos repetidos. De quantas maneiras distintas os personagens das imagens podem ser organizados em uma fila. Nós vamos considerar que o clone é um elemento repetido. Beleza, eu quero organizar uma fila. No total nós temos 6 personagens, só que nós temos esses 2 personagens iguais e esses 3 personagens iguais. Eu vou numerar para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu coloco em fila. Aí eu vou colocar 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Mas eu também posso colocar 3, 2, 1, 4, 5, 6. Percebam que o 1 e o 3 é o mesmo personagem. Então quer dizer que essa fila é a mesma dessa. Então no caso aqui, se eu só permutar o personagem 1 com o personagem 3, não vai fazer diferença nenhuma. Então esse é um caso especial de permutação que eu vou ter que tirar esses casos em que se eu só trocar a ordem, não vai fazer diferença nenhuma. Para isso, nós temos uma fórmula. Traduzindo ela, eu tenho uma permutação de n elementos, então aqui seria a quantidade de elementos total, e aqui em cima eu tenho as repetições. Então no caso aqui, eu tenho uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, em que 2 se repetem e 3 se repetem. Para calcular o total de possibilidades com elementos repetidos, basta eu fazer então 6 fatorial e dividir pelo fatorial dos elementos repetidos. Então aqui eu tenho 2 fatorial e 3 fatorial. Então eu peguei aqui o 6 fatorial, porque são 6 personagens, dividi por 2 fatorial, porque nós temos 2 elementos repetidos desse, e dividi por 3 fatorial, porque nós temos 3 elementos repetidos desse. Então ficaria 6 fatorial, eu vou abrir até o 3 aqui para cortar, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E embaixo vai ficar 2 fatorial, 3 fatorial. Corta aqui o 3 fatorial, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 2 vezes 1. Posso simplificar aqui, ó, 6 com 2, vai ficar 3 em cima e 1 embaixo. E agora eu resolvo. 3 vezes 5 é 15, 15 vezes 4, 60. E aqui 1. Então quer dizer que eu tenho 60 maneiras diferentes de organizar esses personagens em uma fila. Eu poderia resolver esse exercício sem usar a fórmula também. Então o que eu vou fazer? Primeiro colocar as posições. Então eu tenho 6 posições. Vou distribuir os personagens nessas posições. Então tem 6 possibilidades no primeiro, 5, 4, 3, 2, 1. Só que eu lembro que sempre que for uma permutação com elementos repetidos, eu vou dividir pelo número de repetições de cada elemento fatorial. Como assim? Eu tenho aqui 2 elementos repetidos desse personagem e 3 elementos repetidos desse personagem. Vai ficar então 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1, vezes 3 vezes 2 vezes 1. Abri tudo aqui. Posso cortar, ó, 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2 vezes 1. E corta aqui, ó. Vai ficar 6 vezes 5, 30, 30 vezes 2, 60. Então 60 maneiras. De quantas maneiras diferentes Mônica, Chandler, Phoebe, Ross, Rachel e Joey podem se sentar em uma mesa redonda para jogar poker? Percebam que aqui nós temos 6 integrantes que vão se sentar em 6 cadeiras. Beleza, então o número de posições é igual ao número de elementos. Então eu já sei que é uma permutação. Mas esse é um caso especial de permutação, que nós chamamos de permutação circular, porque está acontecendo em uma mesa que é redonda. Percebam que aqui eu tenho Mônica, Chandler, Phoebe, Ross, Rachel e Joey. Se eu só pegar a Mônica e colocar no lugar do Chandler, pegar o Chandler, colocar no lugar da Phoebe e assim por diante, os personagens estão na mesma configuração. No primeiro momento, a Mônica estava ao lado do Chandler e do Joey. No segundo momento, ela ainda está do lado do Chandler e do Joey. Se eu agora girar eles mais uma vez, o que vai acontecer? A Mônica
também está do lado do Chandler e do Joey. Se eu fizer isso mais uma vez, a configuração vai ser a mesma. Outra vez a configuração vai ser a mesma e outra vez a configuração vai ser a mesma. Ou seja, pegando os personagens do jeito que eles estão e só girando eles em volta da mesa, vai acontecer que em 6 possibilidades, a configuração é a mesma. As pessoas que estão uma do lado das outras é a mesma. Ou seja, eu estou contando possibilidades a mais do que realmente tem. Agora, se eu vim aqui e apenas mudar, vou mudar aqui o Chandler com a Rachel. Então aqui eu vou pôr Rachel, Chandler. E em todos eu fizer isso, ó. Percebo que agora a Mônica não está mais do lado do Chandler e do Joey. Está do lado da Rachel e do Joey. Beleza, então aí agora já mudou a configuração. Só que novamente, só pegando as pessoas do jeito que elas estão e girando em volta da mesa, vão ter mais 6 possibilidades em que a configuração é a mesma. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar um jeito de eliminar essas possibilidades. Então como que eu poderia resolver esse exercício? Vou fazer a permutação normal, são 6 posições e são 6 personagens. Para ocupar a primeira posição, eu tenho 6 possibilidades, depois 5, 4, 3, 2, 1. Mas lembre-se que como eu tenho 6 personagens, eu vou poder girá-los na mesa 6 vezes, que a configuração vai ser a mesma. Então eu tenho que pegar esse total e dividir por 6. Então vou vir aqui e dividir por 6. Posso cortar os dois 6, vai ficar então 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120 e 120 vezes 1, 120. Então eu tenho 120 possibilidades de colocar esses 6 personagens em volta de uma mesa circular. E lembre-se que eu tenho que dividir para eliminar as possibilidades em que eu estou apenas girando os personagens, mas na verdade a configuração não muda. Se tivessem 5 integrantes, eu poderia girá-los 5 vezes que não ia mudar a configuração. Então eu tinha que dividir por 5. Se fossem 4 integrantes, eu poderia girá-los 4 vezes, não ia mudar. Então eu tenho que dividir por 4. Então qual é a regrinha em uma permutação circular? Eu vou calcular normalmente a permutação e dividir pelo número de integrantes ou número de posições. Por quê? Para eliminar essas possibilidades em que eu estou apenas girando as pessoas, mas a configuração é a mesma. Ou seja, cada um está do lado das mesmas pessoas que estavam antes. Agora, se vocês quiserem resolver utilizando a fórmula, sempre que for uma permutação circular, essa vai ser a fórmula. Permutação circular de n elementos é igual a n menos 1 fatorial. N elementos é o total de elementos. Então, ficaria permutação circular de 6 elementos é igual a 6 menos 1 fatorial. Então, ficaria permutação circular de 6 elementos, que é igual a 5 fatorial. Lembrando que 5 fatorial é só fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Então, nesse vídeo, nós vimos 2 tipos especiais de permutação. São eles a permutação com elementos repetidos e a permutação circular. Eu deixei nos slides as fórmulas para vocês terem acesso, só que eu não uso as fórmulas. Como que eu faço? Quando é uma permutação circular, eu vou colocar um número de tracinhos de acordo com o número de posições. Beleza, vou distribuir essas pessoas em seus lugares. Só que aí eu vou ter que lembrar de dividir. Por quê? Porque quando eu giro essas pessoas, a configuração é a mesma. E como que eu faço para eliminar essas possibilidades a mais? Eu vou dividir pelo número de pessoas. Então, se eu tenho ali 6 pessoas sentadas em uma mesa circular, eu vou fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e divido por 6. Ah, se for 4 pessoas, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 4. Percebam que eu não estou dividindo por 4 fatorial. Eu estou dividindo apenas por 4. Agora, na permutação com elementos repetidos, eu vou colocar o número de tracinhos de acordo com o número de posições, vou distribuir essas pessoas e depois eu vou lembrar de dividir pelo número de repetições fatorial de cada elemento. Como assim? Se eu tiver 2 Narutos repetidos, eu divido por 2 fatorial. 3 Gaaras repetidos, por 3 fatorial. Espero que vocês tenham entendido e se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Tchau e até os próximos vídeos.